Olá! Iniciamos aqui mais uma live das 11 com conteúdo para vocês sobre o comer consciente. Aí o pessoal tá entrando. Bom dia, Thaís! Então a live das 11 ela tem o objetivo de falar algo para vocês sobre o comer consciente, para vocês colocarem em prática já no dia de hoje, né? Esse é o grande objetivo, colocar em prática ali no dia de hoje. Vamos ao que eu falei ontem. Quem estava na live de ontem, que chegou aqui agora, a Heloísa, a Ellen, vocês estavam na live de ontem? A live de ontem eu falei sobre o comer sem culpa, comer sem julgamentos, né? Sem julgamentos com relação ao alimento, que também faz parte desse comer consciente, né? Se conectar com o alimento, né? Desacelerar meu pensamento, sair desse comer automático e entrar num comer sem julgamento, num comer sem culpa, nem sem julgar esse alimento. Todo alimento ele é um alimento, né? E muitas vezes o quanto nós nos proibimos de comer certos alimentos, dizendo para nós mesmos, esse não pode, esse não devo, né? Existe muito a questão do eu não devo comer esse alimento. E aí o quanto que aquilo pesa para você, né? Muitas vezes você come, um brigadeiro, né? Durante lá o seu dia, e às vezes você passa ali o resto do dia pensando, aquilo se torna um peso para você. Eu comi o brigadeiro e não deveria ter comido, né? E aí o que isso gera no seu emocional? O que isso gera no nosso emocional, né? As pessoas elas não param para pensar o que toda essa proibição, né, esse julgamento com relação à comida, o que isso vai gerar nela, né? Deixa eu só mexer aqui. E esse é um dos grandes problemas, né? As pessoas, quando elas falam em emagrecer, elas não pensam na questão elas pensam logo em fazer uma dieta, né? Então, ali preciso fazer uma dieta e pensam em atividade física, mas elas não pensam na questão o quanto essa restrição, o quanto essa dieta, o quanto essa exigência vai fazer no meu emocional, que isso vai causar no meu emocional, né? E o que muitas das pessoas também não pensam quando elas quero emagrecer, né? O que elas não pensam. Qual será a minha relação com a comida, né? Como que é esse meu comportamento alimentar? As pessoas simplesmente ignoram, né? O quanto é importante nós, psicólogas, falarmos sobre isso, né? Para as pessoas se conscientizarem, né? O quanto é importante trabalhar isso. Eu vou só chamar aqui o pessoal para a live. O quanto é importante nós trabalharmos essa relação com a comida, né? Ter esse olhar, como é a minha relação com a comida? É um comer transtornado? É um comer calmo? Né? E as pessoas não têm esse olhar, só vão para restrição. Esse é o maior problema, ir para a restrição. Tá? Estou mandando ali a mensagem do comer. Por isso, na sexta-feira, né, eu dei ali uma atividade para quem estava na live. Quem não assistiu às lives, está todas disponível, numerado, live 1, 2, 3, 4, no meu canal no YouTube, tá? Elisângela Machado, psicóloga. E na sexta-feira, eu dei uma atividade para a pessoa pensar, né, no que ela tinha se proibido por tanto tempo, né, e para ela liberar esse alimento e comer de forma plena, consciente, se conectando com o alimento.
Então, isso é uma das atividades, das habilidades que a gente tem que desenvolver, né, com os nossos pacientes. Eu falo que o comer consciente, ele é uma das principais habilidades para desenvolver com o nosso paciente. Uma coisa que eu quero falar com vocês é que às vezes as pessoas, quando a gente fala no comer consciente, nessa liberação, né, com relação à comida, as pessoas não conseguem se dar permissão, né? Por exemplo, então eu vou me dar permissão para comer chocolate todos os dias, né? Porque é um alimento que eu gosto muito e que quando eu como em compulsão, né? E muitas vezes é difícil para as pessoas se dar essa permissão, elas têm medo, né? Tem ali um medo e elas não querem nem fazer. E eu tenho pacientes assim, e o que acaba acontecendo? Mesmo não se dando a permissão, elas continuam comendo, né? Você entra num ciclo, eu não me dou permissão e eu continuo comendo, porque eu como sem a minha permissão e aí eu como tenho um comer transtornado. Né? Então, quanto é importante nós olharmos para os alimentos que nos dá prazer, que gostamos tanto, né? E permitir esse alimento, né? E aí esse comer tem que ser equilibrado, né? E a gente nem fala de comer pouco ou comer bastante, né? Fala de comer equilibrado, né? E o quanto deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Né? Esse comer equilibrado é que vai fazer a diferença para a pessoa, né? As meninas que estão aqui, que fazem parte do grupo, que vem praticando o comer consciente, o que é isso? Vem dado certo ou não? Né? Tem várias psicólogas aí que tá no grupo de emagrecimento comigo. Então, coloquem aí se vem dado certo ou não. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, e aí eu vou pôr aqui, é que essa semana tem aula gratuita, né? Tá ali, eu já coloquei o post para vocês sobre o gatilho da compulsão. Então, uma aula aberta para psicólogos, né? Exclusivo para psicólogos, é uma aula aberta, vai ser na quinta-feira, às 21 horas. Então, se você já está na minha lista de transmissão, automaticamente você vai receber o link da aula para participar. Se você não está na minha lista de transmissão, eu coloquei o link na bio, né? O link tá lá no meu perfil. É só você clicar lá que você vai cair dentro do meu WhatsApp. Eu vou incluir você na minha lista de transmissão e você vai receber o link da aula. Então, tem aula gratuita quinta-feira, onde eu vou falar sobre os gatilhos da compulsão alimentar, exclusiva para psicólogos. Tá bom? Então, assim, o primeiro convite que eu quero fazer para vocês hoje, dessa pequena reflexão que a gente conversou aqui nesses minutos, é para você se permitir, né, ter um comer consciente, observar como é esse seu modo, esse seu comportamento, essa sua relação com a comida, né? Se permita comer o alimento que você tanto gosta, né? Pratique isso por uma semana para você observar, né, o quanto quanto esse comportamento vai ser diferente, né? Então eu permito comer os alimentos que eu tanto gosto, né? E qual é a minha relação, qual é o meu comportamento alimentar, uma vez que eu me permito. É essa a questão, né? Uma vez que eu me permito, qual que é a relação? Muitas pessoas, elas têm medo, né? Elas falam assim, se eu me permitir, eu vou comer muito, né? Se eu me permitir, eu vou perder o controle. Então, se você tem esse pensamento, trabalhe em dois pensamentos eu vou dar para você trabalhar. Então, você vai trabalhar com o pensamento de amanhã tem mais,
Então você vai comer esse alimento com consciência plena, sem julgamento, e aí você vai falar para você: amanhã tem mais, né? Porque a pessoa geralmente fala assim: ah, eu não vou conseguir comer, eu vou comer 1, 2, 3 brigadeiros, eu não vou conseguir ter o controle, eu não vou ficar só em um. Então trabalhe ali o amanhã tem mais, né? Amanhã eu posso, dois pensamentos, amanhã tem mais, amanhã eu posso comer novamente, né? Porque o que vem ali de pensamento? A pessoa tá na frente do alimento que ela se proibiu tanto, que ela julga, né, que ela não pode comer. E aí ela fala: "Nossa, então eu vou comer tudo de uma vez só". Então ela vai, come 1, 2, 3, 4, muitas vezes ainda depois tenta compensar fazendo muita atividade física, né? Aí é o comer transtornado, aí é um comer desequilibrado. Olha a sua relação com a comida, né? Então fale para você mesma: eu posso, né? Amanhã eu posso comer um pedaço desse bolo. Vai o bolo de fubá, o bolo que lembra minha avó. Deixa eu ver o que as meninas estão escrevendo aqui. Tenho praticado diariamente, às vezes pensamento dispersa, mas percebo e reativo no aqui e o agora. A Rita falou: consciência plena é muito importante para você colocar um limite equilibrado na alimentação. A Cris falou: gente, eu tenho colocado em prática, tem funcionado na minha vida, né? O quanto, Cris, fala, o quanto mudou a sua relação com a comida, né? Esse é o fato. Quando a gente fala em emagrecimento, e principalmente se a gente tá falando de várias tentativas frustradas, eu tenho que olhar qual a minha relação com a comida. E se essa relação não tá boa, é essa relação que eu tenho que mudar, né? E você vai mudar trabalhando o seu emocional, saindo desse piloto automático, né? Se permitindo. Quanto essa proibição, quanto essa rigidez jogam as pessoas para a compulsão alimentar, né? Então você entra num ciclo de querer emagrecer, de se proibir, né, de fazer dieta e não conseguir. E o que isso gera em mim de sentimentos? Né, sentimentos de fracasso, sentimentos de impotência, né, nunca vou conseguir mesmo. Então, se permita, o meu convite para vocês hoje, eu já coloquei ali, né? Meu convite para vocês hoje é vocês olharem, né, qual é a sua relação com a comida e inserir um alimento ali que você tanto gosta, seja o bolo da tarde, seja um brigadeiro, seja uma pizza. Então você vai desenvolver esse comer equilibrado. E se você acha que você vai perder o controle, você vai falar para você mesma: amanhã tem mais. Amanhã eu posso comer de novo, né? Amanhã eu posso comer novamente. A Cris está falando que o que mudou para ela, né? Foi a pergunta que eu fiz para a Cris. Totalmente. Passei por muitas tentativas e me frustrei. Não queria acreditar no que você falava. Muitas pessoas não acreditam mesmo. Mas resolvi colocar em prática e é tudo verdade o que você fala. Muito obrigado. Né? É muito do meu perceber da minha relação com a comida, como foi a vida toda e como passou a ser depois que eu desenvolvi essa relação, esse comer consciente, né? O quanto. E os meus pacientes também, né? O quanto muitas vezes, assim, a gente tenta controlar e essa forma de controlar é exatamente o que faz a gente perder o descontrole, perder o controle, né? O que a gente faz? Então, a gente tenta controlar, né, através de dietas, através de um programa alimentar, através de várias tentativas de controle ali, de aplicativos, né? Eu já usei muito isso, né? E quanto isso gera de descontrole, né? Isso gera totalmente descontrole, porque é algo muito rígido, eu não aguento fazer, né? Meu corpo não aguenta, e aí eu entro num comer transtornado, e aí eu tenho o pensamento: eu posso, é meu momento, é agora, eu vou comer o quanto eu quiser. Né? Então, se você quer desenvolver um comer consciente, sair do piloto automático, você precisa, né, ter essa parada, você precisa parar de se proibir, você precisa parar de se restringir.
A Elaine tá falando ali, mesmo antes do grupo, já tinha ouvido falar sobre o comer consciente, mas como a Cris não dava crédito, foi com o grupo que aprendi e vi como funciona. Né? As meninas estão ali desenvolvendo esse comer consciente. E o quanto a gente sente, isso eu tô falando por mim, isso tô falando pelos meus pacientes, o quanto a gente sente de leveza, né? Porque você entra em contato com você, com o seu ponto de saciedade, e o quanto isso te traz de leveza, o quanto isso faz com que você fale para você mesmo, eu tô de bem com a comida, né? Eu tô de bem com a comida, não preciso mais brigar, eu não preciso mais ficar olhando o que eu vou comer, o que eu não vou comer. É claro, tem que ter um comer equilibrado. Esse comer equilibrado é muito importante. Então, se eu continuar comendo muito carboidrato, não vai perder peso? Não, não vai. Né? Então, esse comer tem que ser equilibrado. Quando a gente fala dos construtores energéticos, reguladores, tudo isso tem que estar no meu prato. Uma vez que eu tenho isso, no meu prato, né, o meu corpo vai se sentir mais saciado, né? E ter as refeições, coisa que a gente acha que para emagrecer precisa pular refeições, precisa não comer, né? Muitas pessoas acham que para emagrecer precisa pular refeições. Não. Você faça suas refeições, né? Suas refeições equilibradas. Quanto mais refeições você fizer, essas refeições forem equilibradas, menos seu organismo vai pedir por comida, menos a sua mente vai pedir por comida. É isso que faz a total diferença. A Aline está falando, como você descobre o seu ponto da saciedade? Qual seria o indício para a saciedade? Então, o ponto de saciedade, você descobre ele praticando Mindful Eating, porque o que acontece? A gente perdeu essa conexão com a comida, né? Então, a gente come no piloto automático e muitas vezes é muito rápido. Para a gente encontrar, então a gente não sente a saciedade. A saciedade de quem come muito, de quem come rápido, é quando ela já está desconforto abdominal, que passou do ponto de saciedade há muito tempo. Né? Então eu vou descobrir esse meu ponto de saciedade quando eu como devagar, quando eu como prestando atenção na comida, como com os meus sentidos, né? Eu sempre falo do paladar, do cheiro, do olhar, do tato. Como igual um chefe de cozinha, avaliando esse prato. Como está esse prato? Né? Então, esse daí você vai o quê? Ter mais consciência corporal, né? Como estou me sentindo, e automaticamente você vai de encontro com o seu ponto de saciedade. E é aí que faz você comer metade do prato. Quando a gente fala em comer consciente, a gente não tá falando em emagrecimento, né? Tá falando na relação com a comida. Mas o comer consciente faz com que você coma menos. Porque você come mais devagar, tendo uma consciência do seu agora, o que está acontecendo no seu organismo, e automaticamente você come menos. Meninas que estão aí, faz parte do meu grupo, vocês passaram a comer menos sem ter que estar controlando, automaticamente passaram a comer menos pelo comer emocional? Eu já vi, por exemplo, pessoas que pacientes, que se proibiam tanto, né? E esse se proibir tanto, elas se proibiam tanto, que elas pegavam alimentos rápidos com a mão e enfiava na boca, né? Tanta é a proibição que a pessoa, isso gera tanta ansiedade nela que a pessoa começa a comer com a mão e isso rápido. Na verdade, ela tá querendo esconder dela mesma, né? Como se ela pegasse aquele alimento e enfiasse na boca. Ela pega o alimento, enfia na boca, mastiga rápido e engole, que é para o quê? Nem ela ter consciência daquilo. Né? Eu me proíbo tanto que olha o que essa proibição faz eu fazer. Eu pegar o alimento e enfiar na boca rapidamente, para eu não perceber o alimento que eu estou me proibindo, né?
A Aline tá falando, a saciedade, então, em todos esses aspectos, cheiro, imagem da comida com a ingestão. Sim, Aline, entra no meu YouTube e assiste as outras lives. São lives curtas, de 20 minutos, onde cada dia eu coloquei uma prática para você desenvolver esse comer consciente e encontrar esse ponto da saciedade. A Esther tá falando que nós comemos muitas vezes no piloto automático. A Elaine tá falando, sim, no meu caso diminuiu a vontade de comer as famosas bobagens. A Cida tá falando, sim, diminuiu a saciedade. A Cris tá falando, ontem consegui comer uma fatia de bolo bem fininha, nunca jamais tinha conseguido isto. Mas hoje sou Masterchef. E quanto você, né, Cris, talvez nessa fatia fininha de bolo que você tá falando, você sentiu muito mais prazer, né? Porque é conectando, sentindo esse alimento, né? Se conectando com esse alimento, sentindo esse alimento. E talvez essa fatia pequena é quando você sentiu mais prazer do que quando você comeu 3, 4 pedaços. Né? Muitas vezes esse piloto automático, esse comer acelerado, gente, é uma fuga de nós mesmos, né? Muitas vezes se desenvolve, né, de um nível de ansiedade tão alto que é para fugir de nós mesmos. Então eu não quero ver como está a minha vida, não quero entrar em contato com as minhas emoções, não quero entender o que está acontecendo, então eu como desesperadamente para tentar suprir, né, esse vazio, essas emoções aí que eu não consigo lidar. E aí eu falei que ia falar sobre o comer noturno, né? Gente, quem é psicóloga aqui, essa semana eu vou dar uma aula gratuita para psicólogas, tá aqui, né? Tá o quadradinho aqui, o post tá aqui em cima. Então, se você tá na minha lista de transmissão, você vai receber o link da aula, é na quinta-feira, às 21 horas. Se você não tá na minha lista de transmissão, clica lá no link no meu perfil para você vir para a lista de transmissão e receber o link da aula, que eu vou falar sobre os gatilhos do comer compulsivo, tá? Às 21 horas nesta quinta-feira. O que acontece com o comer noturno, né? O comer noturno descontrolado, né? Porque comer à noite todo mundo tem que comer, mas as pessoas reclamam muito dessa alimentação descontrolada à noite, que não consegue se controlar à noite. Tá passando um foguete aqui na rua. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes a gente tenta se proibir, né, durante o dia, então vai tentando se controlar, vai tentando controlar, esse controle é rígido, vai tentando fazer dieta, essa dieta é rígida, muitas vezes ela tá tentando compensar o dia anterior, então isso também é rígido, e o quanto isso joga, né, e aí vai chegando lá no final do dia, o funil das emoções dela tá cheio, vai subindo, 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 e esse funil das emoções tá cheio. Né? Então, quanto eu passei o dia tentando controlar, quanto passei o dia tentando compensar, tentando fazer dieta, sendo rígida, me proibindo, e à noite tem o comer noturno. Né? Então, se você vê que você tem um comer noturno, o que você tem que fazer? Trabalhar as suas 5 refeições e trabalhar os nutrientes. Sua comida ela tem que ser prazerosa, dá prazer para você, né? Não precisa ser aquele prazer de êxtase, né? Ela tem que ser gostosa, prazerosa. E você tem que ter todos os nutrientes, o mais importante, né? Faça uma semana aí de comer todos os nutrientes ali, os reguladores, os construtores, as proteínas, os legumes, né? No seu prato tem que ter todos esses nutrientes. Isso vai ajudar você a pensar menos em comida, né? Muitas vezes essa obsessão pela comida, né? Os pensamentos com relação à comida vai ajudar você a pensar menos, vai ajudar você a ter um comer noturno mais equilibrado, tá? E também o que ajuda muito no comer noturno é você ter organizado, porque você chega em casa muitas vezes cansado, estressado, irritado, e aí você não quer pensar em um cardápio, em fazer a comida. Então, se você tem ali esse alimento já preparado, semi-pronto, ou pelo menos o cardápio,
Isso vai ajudar você nessa organização, tá? E no seu comprometimento com você. A Glaucia tá falando como é uma sessão de mindful eating, né? Faz uma, pode ser no áudio, só pra gente ver. Glaucia, você tá na minha lista de transmissão? Eu posso mandar na lista de transmissão, tá bom? Quem faz o meu curso sabe, lá tem vários vídeos meus explicando do Mindful Eating, mas eu posso fazer um áudio falando sim sobre o Mindful Eating, mas também tem os meus vídeos lá no YouTube que eu falei durante essas semanas, tá? Então aí, o que acontece? Então, esse comer noturno, muitas vezes a gente tá cansado, cheio de coisas para fazer, se proibiu o dia inteiro, não comeu o que queria, muitas vezes viu alguma coisa, não conseguiu lidar, a sua dopamina tá o quê? Tá lá embaixo, né? Viu alguma coisa, não comeu, ficou pensando naquilo, sua dopamina tá lá embaixo, os seus estressores estão lá em cima, né? E aí a comida libera o quê? A comida ela atinge a área do prazer, né, do nosso cérebro, e a gente passa a ter um comer descontrolado, porque o meu corpo tá precisando de dopamina, meu corpo tá precisando de nutrientes, de combustível, né? E é tudo isso, perceba quanto emocional envolvido nessa relação, né? Nessa relação com a comida. Então, quando a gente fala aí, né, em perder peso, a primeira coisa que vem na mente é, tipo, fazer uma dieta restritiva, né? Muitas vezes as pessoas pensam no low carb, que é comer pouco carboidrato. Outras pensam sobre jejum intermitente, né? Então, eu tenho que olhar o que isso vai fazer no meu emocional, né? O quanto é importante quando a gente fala em emagrecimento, eu conhecer o meu corpo, né? Eu conhecer o meu corpo e saber o que dá certo para mim e o que não dá certo, tá bom? E não se colocar numa atividade física rígida, né? Tudo isso tem que ser prazeroso, tem que ser porque eu gosto, porque eu quero cuidar de mim, né? Quando eu me coloco em dietas, em atividades físicas rígidas e muitas vezes eu não consigo cumprir, né? E aí vem o sentimento de fracasso. Então, olha quanto desses comportamentos causam nossos sentimentos. Então, quando a gente fala que a gente quer perder peso, quer emagrecer, o que a gente tem que pensar, a primeira coisa é qual é o meu comportamento alimentar, qual é a minha relação com a comida, né? Então, se eu tenho um excesso de peso muito grande, qual é essa minha relação com a comida? É isso que eu tenho que ir em busca, né, do meu autoconhecimento, de entender as minhas emoções, por que essa relação tá tão ruim assim, né? Então, isso sem dúvida nenhuma é um dos primeiros passos que a gente tem que fazer quando a gente pensa em perder peso, quando a gente pensa em emagrecimento, né? É qual é a minha relação com a comida. A Cida tá falando, muito importante, também percebo, observar como estou me sentindo quando vou iniciar as refeições. Isso também faz uma grande diferença, faz sim uma grande diferença. Por isso, o comer consciente é uma das primeiras habilidades para a gente desenvolver com os nossos pacientes, ou quem está aqui é paciente. Então, comer consciente é uma das primeiras habilidades para você desenvolver em você, né? Onde você vai amadurecer e entender essa sua relação com a comida. A Ângela tá falando, para mim não funciona restrição exagerada, nem dietas muito diferentes do que estou acostumada a comer, low carb ou diet. Prefiro comer menos e fazer exercícios. Isso, como equilibrado, né? É importante, depende aí o que você falou de comer menos, né? Se você tá comendo muito pouco, muitos pacientes minhas, quando eu mando para nutricionista, a nutricionista fala, está comendo muito pouco. Né? Eu já tive pacientes no grupo, pacientes individual, que volta desesperada da nutricionista, porque a nutricionista mandou elas comerem mais, né? Quanto a esse comer restritivo faz a pessoa ir para um comer transtornado, tá? A Ângela tá falando menos besteiras, exatamente, né? Quanto o prato nutritivo ali
vai nos ajudar, né? Ajudar a lidar com essa saciedade, com essas ansiedades, com essa compulsão. Então, faça suas 5 refeições no dia, né? Observe se seu prato tem todos os nutrientes para seu corpo se manter saudável e equilibrado e não ter esse comer transtornado. Gente, quem é psicóloga, quinta-feira tem aula gratuita, né? Para psicólogos, onde eu vou falar sobre os gatilhos da compulsão alimentar. Se você está na minha lista de transmissão, você vai receber essa mensagem, vai receber o link da aula. Se você não tá, é só você clicar lá no link da bio para você participar, tá bom? A Fabiana tá falando, o jejum intermitente é um estilo de vida, se não afetar o emocional é uma boa opção. E fazer com acompanhamento de um profissional, quanto é importante, principalmente o jejum intermitente, né? Para você aprender a comer a comida certa depois do jejum. Tá bom, gente? Obrigado, gratidão por vocês estarem comigo. Mais uma live das 11. Espero ter ajudado, ter dado algum conhecimento para vocês. Não percam a aula de quinta-feira. Gatilhos para a compulsão alimentar, né? Os gatilhos da compulsão alimentar, tá bom? Até amanhã. Voltamos amanhã. Tchau, bom dia para vocês. Vamos colocar em prática o comer consciente já na hora do almoço aí, na refeição de vocês, tá bom? Comer consciente é uma prática que a gente vai desenvolvendo, né? Vai ganhando habilidade, não é de um dia para o outro. Então, se permita desenvolver, né? Não vou sair meditando na hora da refeição. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Fabiana, espero você no grupo sexta-feira. Beijo, tchau!